Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e dando continuidade à leitura das obras de Sherlock Holmes, hoje a gente vai falar de O Roubo da Coroa de Berilos e Outras Aventuras. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que esse ano eu estou fazendo a leitura de todas as obras do Sherlock Holmes e como já tem um tempinho que eu não trago nenhum vídeo aqui para esse projeto, vou falar hoje sobre O Roubo da Coroa de Berilos e Outras Aventuras. Eu estou fazendo a leitura nessa coleçãozinha da editora Melhoramentos, em 13 volumes. Vou deixar a playlist aí embaixo também dos outros vídeos para vocês assistirem todo o projeto. E esse livro é um livro de contos e são os 6 últimos contos que aparecem também nas aventuras de Sherlock Holmes, que foram publicadas na Strand Magazine em 1892, no primeiro semestre, e mais para o final do ano foram reunidos com 6 outros contos e lançados em livro. O primeiro conto do livro é O Carbúnculo Azul, lembrando que, dependendo da edição que for feita a leitura, os títulos dos contos podem ser ligeiramente diferentes. Esse conto, apesar dele não ter uma história muito memorável, ele é bem marcante porque é a única história do Sherlock Holmes que se passa no período de Natal. E ele tem que resolver o mistério de uma pedra preciosa que foi parar dentro do papo de um ganso. E esse caso chega até ele através de um golpe de sorte, o que também é meio incomum nas histórias do Sherlock. E logo no início desse conto a gente tem uma demonstração da genialidade do Sherlock, vendo as deduções que ele tira em cima de um simples chapéu, de forma brilhante, como sempre. Marcante também nesse conto é que é o final dele, em que o Watson vai até o apartamento do Sherlock, desejar a ele boas festas e ressaltar ali a amizade, o carinho que eles têm um pelo outro. Muito bacana essa demonstração de amizade aqui, que também é o único conto em que isso aparece tão explicitamente. A próxima história do livro é A Banda Malhada ou A Faixa Manchada, dependendo aí da tradução. E é um conto, assim, um dos melhores contos de toda a carreira do Sherlock, inclusive era o preferido do Conan Doyle, e também é um dos mais populares, junto com A Liga dos Cabeças Vermelhas. E essa história é bem interessante porque nela a gente não vê o Holmes simplesmente mostrando como ele chegou até a dedução do mistério, mas ele tem que agir rapidamente junto com a gente. Então a gente vai acompanhando ele, no desenrolar, na investigação, e vamos descobrindo as pistas junto com ele. Então é muito interessante também, um pouco diferente do que normalmente acontece, que ele resolve o problema e depois explica como ele chegou à conclusão. Nesse aqui a gente tem que chegar à conclusão junto com ele. A história aqui gira em torno de 2 irmãs, órfãs de pai e mãe, que vivem numa casa no interior com o padrasto, e uma delas, um certo dia, começa a ouvir barulhos estranhos no seu quarto e aparece morta. A outra, então, começa a ouvir os mesmos barulhos e, temendo pela sua vida, então vai procurar o Sherlock, para descobrir o que aconteceu realmente, as circunstâncias que envolveram a morte misteriosa da irmã. A seguir nós temos O Polegar do Engenheiro ou O Polegar do Técnico, que é um caso levado até o Holmes pelo Watson. Eles já não estão mais morando juntos, o Watson está casado, e um dia ele é acordado às 7 horas da manhã por um homem que tem o dedo amputado e conta a ele uma história bastante interessante, bastante misteriosa, a respeito de um grupo de empresários que teria contratado ele para fazer uma vistoria, um conserto em uma prensa hidráulica. Só que esse contrato foi todo misterioso, ele tem que ser levado escondido, não pode saber aonde que fica essa máquina, e chegando lá ele percebe que aquilo ali não é exatamente o que aparenta ser, simplesmente uma máquina que precisa ser consertada. Ele percebe que tem pessoas ali correndo perigo, ao mesmo tempo que ele procura o Watson para resolver o problema do seu dedo machucado. O Watson então leva ele até o Sherlock para tentarem resolver essa situação. Aqui a gente não tem
muita investigação do Sherlock. É um caso bem menor, né? Bem menos interessante comparado com os outros, não só do livro, como de toda a carreira do Sherlock. O Nobre Solteirão é a próxima história do livro e é um conto também bastante peculiar no cânone do Sherlock. Embora não tenha exatamente um crime aqui, porque ele foi contratado para descobrir o paradeiro de uma americana, noiva de um nobre inglês. E a forma como ele se refere, como ele despreza os hábitos almofadinhas, né, dos nobres ingleses, deve ter deliciado muito o público dessa época, o público de classe média baixa, que eram os principais leitores das obras do Sherlock nos periódicos. E no final também que o Holmes faz um discurso sobre a possibilidade de reunião dos países de fala inglesa, né, dos Estados Unidos e a Inglaterra, formarem um único país. Uma situação totalmente utópica, né, que é interessante ver como nessa época tinha ainda essa ideia, né, dentro de alguns setores da sociedade inglesa, de que os Estados Unidos poderiam voltar a fazer parte do Império Britânico. O próximo conto é o que dá título ao livro, O Roubo da Coroa de Berilos ou O Diadema de Berilos, em que essa joia extremamente preciosa é colocada sob a custódia de um banqueiro e ele fica tão preocupado que alguma coisa possa acontecer a ela que ele resolve levá-la para casa. E é justamente o que acontece. Algumas pedras dessa coroa acabam sumindo e ele, no desespero, porque isso pode causar uma grande crise na Inglaterra, ele então aciona o Sherlock. É um conto também que a gente só fica sabendo do final, a gente não tem a possibilidade em alguns contos de descobrir o caso, porque o Holmes guarda algumas das pistas para revelar no final. E nesse conto ele também faz isso. É um conto também que o Watson quase não aparece, e o livro termina com As Faias de Cobre ou As Faias Acobreadas, que tem um início bem diferente também, bem peculiar. O Watson é procurado não porque tenha acontecido um crime, mas tem uma moça que vai procurá-lo porque ela recebe uma proposta de emprego irrecusável numa casa do interior como governanta, só que para isso ela tem que mudar até suas características físicas. E ela acha isso tudo muito estranho e vai então procurar o Sherlock para ver o que ele acha dessa história. Ele fica curioso, claro, e incentiva ela a aceitar o emprego, mas pouco tempo depois começam a acontecer coisas estranhas nessa casa onde ela vai trabalhar e ela então começa a temer pela sua própria vida e vai procurar o Sherlock então para tentar desvendar ali o que possa estar acontecendo. Ele acaba se envolvendo aí numa situação de sequestro e de crises familiares, né? Então é um dos melhores também contos do livro. Os contos aqui eles são mais lembrados por essas situações peculiares do que pelas histórias em si, que não são tão bem desenvolvidas. A gente começa talvez a perceber aqui um enfado do Conan Doyle com o personagem, né? Que todo mundo sabe que mais tarde ele enjoou, ele queria escrever sobre outras coisas e estava se sentindo preso ao Sherlock, até que matou o detetive numa história, né? Que a gente ainda vai ler mais para frente, e depois teve que ressuscitá-lo a pedido do público. Mas, no geral, vale a pena para conhecer. É uma leitura leve, né? Leitura mesmo recreativa e bastante gostosa assim, para se ler aos pouquinhos, para ler um conto ou outro no intervalo aí de leituras mais densas. Essa foi mais uma leitura do projeto Lendo Sherlock. Eu vou dar continuidade à leitura dos demais livros. Não estou lendo de forma fixa, tipo um livro por mês. Eu estou encaixando as leituras desses livrinhos, né? Porque eles são fininhos, no meio de uma leitura ou outra, e à medida que eu for dando continuidade, eu venho trazendo aqui os vídeos para vocês. Ressaltando que está embaixo o link da playlist com todos os vídeos que já foram feitos. Então, se você gosta do Sherlock, gostou do vídeo, por favor, dê uma curtida, divulguem o canal e voltem sempre para assistir aí os novos vídeos, não só do Sherlock, como de outras obras da literatura. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.